Nesta aula, aprenderemos sobre as 5 regiões do Brasil. Eu sou a Rafaela Fonseca, da Universidade São Judas Tadeu, Campus Moca, do 7º semestre do curso de Pedagogia no período noturno. E este vídeo faz parte das monitorias de estágio obrigatório com a coordenação da professora Cíntia Pittini. O que são as regiões brasileiras? As regiões brasileiras são as divisões de todo o território nacional, ou seja, a divisão do nosso país, não em estados, mas em pequenos agrupamentos de estados. Quem definiu isso? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE. Quantas são? Atualmente são 5. Mas no passado, o IBGE já realizou diversas divisões e a que vigora atualmente foi definida em 1970. Porém, em 1988, com a Constituição Federal, houve uma pequena alteração, porque foi criado o estado do Tocantins. Quais são elas? Bom, são a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Aqui nessa imagem, nós temos o mapa do nosso país dividido pelas regiões. A região em verde é a região Norte. A região em vermelho é a região Nordeste. A região em laranja é a região Centro-Oeste. A região em amarelo é a região Sudeste. E a roxa é a Sul. Como sabiam como separar os estados em cada região? Os estados foram separados de acordo com as suas semelhanças, que podem ser físicas, econômicas, sociais ou culturais. E agora nós iremos falar sobre cada uma das regiões e suas principais características. Região Norte. Quantos e quais são os estados da região Norte? A região Norte é formada por 7 estados, que são eles Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Ela corresponde a um pouco mais de 45% do território brasileiro, sendo a maior região brasileira em extensão territorial. Possui uma área de aproximadamente 3.853.676,95 km². Aqui nesta imagem nós temos um mapa da região Norte e a sua distribuição de estados. População. De acordo com o IBGE, existem cerca de 18.182.253 habitantes e a sua densidade demográfica é de 4,72 habitantes por quilômetro quadrado. Economia. A sua economia se baseia em atividades primárias, como extrativismo mineral e vegetal, agricultura e pecuária, e em atividades do setor secundário, as indústrias. Aspectos naturais. É nesta região que nós encontramos a maior floresta tropical do planeta, a floresta amazônica, e também a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do Rio Amazonas. Nessa região, predomina o clima equatorial úmido, com regime de chuvas bem definido e umidade do ar elevada. Cultura. Por sua população ser bem miscigenada, existe uma grande diversidade cultural na região norte. As tribos indígenas realizam diversas manifestações culturais e, por variedade ou questões religiosas, se enfeitam através de pinturas e acessórios durante as suas celebrações. O Festival dos Paritins é um dos principais responsáveis pela divulgação cultural do boi-bumbá, que é uma das variações de Bumba Meu Boi, e é uma das mais antigas formas de distração popular. São 3 noites de apresentação, nas quais são abordados, através das alegorias e encenações, aspectos religiosos como lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos. O artesanato é bem forte e os trabalhos são feitos com fibras, coquinhos, cerâmica, pedra-sabão, barro, couro, madeira, látex e entre outros. E no Tocantins,
Em específico, se destaca o artesanato com capim dourado. Região Nordeste. Quantos e quais são os estados da região Nordeste? A região Nordeste é a região que possui o maior número de estados, sendo formada por 9 estados, que são eles Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Corresponde a quase 18% do território brasileiro, com uma área de aproximadamente 1.544.291 km². Aqui nós temos um mapa da região Nordeste e os seus estados representados. População. Cerca de 56.560.081 habitantes vivem no Nordeste, sendo a segunda região mais populosa do Brasil. E a sua densidade demográfica é de aproximadamente 32 habitantes por quilômetro quadrado. Economia. A principal atividade econômica do Nordeste é o turismo, mas também são desenvolvidas atividades de extrativismo e agropecuária. Aspectos naturais. Compreende os biomas de Caatinga, Mata Atlântica e faixas de transição com o Cerrado. Seu clima predominante é o semiárido, mas em áreas de transição podemos encontrar o clima equatorial úmido e o clima tropical. Boa parte dessa região sofre com a falta de chuvas, fazendo com que a seca extrema seja um dos obstáculos para o desenvolvimento dessa região. Mas, apesar de tudo, é a região que possui a maior faixa litorânea do Brasil. E praias muito bonitas, como Fernando de Noronha, por exemplo, que fica no Pernambuco. Cultura. O Carnaval é o evento mais popular, especialmente em Salvador, Recife e Olinda. Também as festas juninas em Caruaru, no Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, se destacam. Os festejos de Bumba Meu Boi são tradicionais em todos os estados do Nordeste. A capoeira foi introduzida no Brasil pelos escravos africanos. É considerada uma modalidade de luta e também de dança, e ela é muito popular na Bahia e no Pernambuco. O frevo surgiu através da capoeira, pois o capoeirista sai dançando frevo à frente dos cordões das bandas de música, executando passos semelhantes ao da capoeira, e o frevo é bem popular em Pernambuco. Lavagem do Bonfim é uma das maiores festas religiosas populares da Bahia. Os fiéis lavam as escadarias da igreja com água e flores. Literatura de cordel é uma das manifestações culturais nordestinas. Consiste na elaboração de pequenos livros contendo histórias escritas em prosa ou verso, e os assuntos são os mais variados: desafios, histórias ligadas à religião, ritos ou cerimônias. Região Centro-Oeste. Quantos e quais são os estados da região Centro-Oeste? A região Centro-Oeste abrange 3 estados, que são eles Mato Grosso do Sul e Goiás, e é a região que faz limitação com todas as outras regiões. Ela corresponde a cerca de 19% do território brasileiro e possui uma área de aproximadamente 1.606.403 km². E é a única região que não possui uma faixa litorânea. E aqui nesse mapa nós temos a região Centro-Oeste e os seus estados. Nessa região se encontra o Distrito Federal, que abriga a capital do nosso país, Brasília. E aqui nós podemos ver algumas imagens de pontos que são extremamente importantes para a nossa capital, que é o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a Catedral de Brasília. População. A região Centro-Oeste abriga uma população de um pouco mais de 16 milhões de habitantes, e a sua densidade demográfica é de aproximadamente 10 habitantes por quilômetro quadrado. Economia.
sua economia se baseia especialmente na agricultura e pecuária, sendo responsável pelos produtos que estão à frente das exportações do país, como a soja, por exemplo. Também há uma intensa prática de extrativismo mineral e a maior reserva de nióbio do mundo se encontra na região centro-oeste. O turismo também é representativo, pois na região podemos encontrar muitos lugares procurados por amantes da natureza, como a Chapada dos Veadeiros e a Chapada dos Guimarães. A Chapada dos Veadeiros ela fica em Goiás e a Chapada dos Guimarães em Mato Grosso. Aspectos naturais. A região abrange o Planalto Central e também a área dos aquíferos, como o Aquífero Guarani. O clima predominante na região é o tropical sazonal, que possui duas estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso. Predominam na região os biomas do Cerrado e o Pantanal. Cultura. As cavalhadas ocorrem na cidade de Pirenópolis e é uma apresentação teatral ao ar livre, em que homens montados a cavalo representam uma luta medieval entre cristãos e mouros. Durante as comemorações da Páscoa, ocorre em Goiás a procissão do fogaréu, na quarta-feira da Semana Santa. Esse evento cultural atrai cerca de 10 mil turistas. O cururu é uma dança de provável origem indígena, que homenageia santos padroeiros de cidades do interior de Mato Grosso. Os homens, únicos participantes da festa, dançam em círculos ao som de viola, de concho e reco-reco. O arroz com pequi é uma das comidas típicas da região centro-oeste. Região Sudeste. Quantos e quais são os estados da região Sudeste? A região Sudeste é a região mais desenvolvida do Brasil, formada por 4 estados, que são eles: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Corresponde a aproximadamente 1/10 do território nacional e possui uma área com cerca de 924.620 km². Esse aqui é um mapa da região Sudeste, com seus estados. População. A região Sudeste é a região mais populosa do Brasil. Possui aproximadamente 87.711.946 habitantes, tendo a maior densidade do país, com aproximadamente 92 habitantes por quilômetro quadrado. E é uma das regiões que mais atraem migrantes que buscam melhores oportunidades e qualidade de vida em relação a emprego. Economia. Possui o maior produto interno bruto brasileiro e corresponde a 55,2% do PIB nacional. A economia se baseia no setor industrial, financeiro e comercial, com destaque para as indústrias automobilísticas, siderúrgicas e petrolíferas. O turismo também é bem representativo. O estado do Rio de Janeiro atrai milhões de turistas durante todo o ano, principalmente na época de carnaval. Aspectos naturais. A predominância dos planaltos nesta região. Os climas predominantes são o tropical e o tropical de altitude. Abrange o bioma da Mata Atlântica e há faixas de cerrado e caatinga, mas o predominante é a Mata Atlântica. Cultura. A cultura da região Sudeste é muito rica em danças e festividades, como congada, fandango, batuque, samba de lenço, o carnaval, que atrai muitos turistas para apreciarem os desfiles das escolas de samba, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. As festas de Iemanjá, a Folia de Reis, dança de São Gonçalo, Caiapó e Ticumbi. A região Sudeste também tem uma grande variedade de comidas. Por exemplo, Minas tem o queijo, o pão de queijo e por aí vai. O Espírito Santo tem praias que são lindas. São Paulo nós temos o MASP, que é um grande marco cultural do nosso estado. E no Rio de Janeiro nós temos o Cristo Redentor, que é muito visitado por turistas ao longo do ano,
e temos também o Sambódromo, né? Onde tem os desfiles de carnaval, que é muito procurado para assistir. Região Sul. Quantos e quais são os estados da região Sul? A região Sul é a menor região do Brasil e ela abrange 3 estados, que são eles: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui nós temos um mapa da região Sul e os seus estados. População. Existem aproximadamente 29.016.114 habitantes na região Sul. E a sua densidade demográfica é de cerca de 47 habitantes por quilômetro quadrado. E essa é a região que apresenta os melhores indicadores sociais. Economia. A sua economia se baseia no extrativismo vegetal, realizado na região da Mata das Araucárias, e também na agropecuária, com a criação de suínos e a produção de uva. Essa região possui o segundo maior PIB nacional. Aspectos naturais. Devido à sua localização abaixo da zona tropical, essa é a região que apresenta as estações do ano bem definidas. Também é a região mais fria do Brasil. Os invernos apresentam baixas temperaturas, com ocorrência de geadas. A chuva é distribuída homogeneamente durante todo o ano. E lá, os biomas que são mais presentes é o Pampas e também tem a Mata das Araucárias, que são essas arvorezinhas. Cultura. É a região que mais apresenta diferenças em relação às outras. Isso se deve especialmente à sua colonização, feita principalmente por alemães e italianos. Os seus hábitos culturais trazem à memória as origens de sua colonização. O chimarrão é uma bebida típica da região sul, assim como o churrasco. Nessa região há uma grande quantidade de casas com arquitetura europeia. E grande parte das danças gaúchas é de origem portuguesa. Se destaca também as danças espanholas, como a tirana e o anu. E esta foi a bibliografia utilizada para a elaboração desta aula. Espero que vocês tenham gostado e que possam ter aprendido um pouco mais sobre as regiões do Brasil. Agradeço pela atenção e por assistirem. Obrigada!